A alegria do Senhor consiste em obedecer o chamado de Deus. Quando Deus nos chama, nós nos alegramos em obedecer o seu chamado. Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. Ele servia ao rei. E quando Neemias ele recebeu as informações a respeito dos que ficaram em Jerusalém, os que não foram para o exílio, que a cidade estava destruída, que os muros estavam queimados e que o povo estava na miséria, Neemias chorou. Neemias fez 3 coisas: ele chorou, ele jejuou e ele orou. E Neemias naquele momento ele aceitou o desafio de Deus. Quando Deus o chama e obedeceu o chamado de Deus para ir até Jerusalém e reconstruir os muros de restauração do seu povo, que estavam em aflição, em miséria e desprezados. E Neemias começou então aquele processo diante de Deus. Ele começa a orar, diz: Senhor, agora usa o teu servo, fortalece as mãos do teu servo. E Neemias foi até o rei Artaxerxes. E Neemias estava triste. E o rei olha para Neemias então, quando ele estava servindo ali o rei: por que está triste? Teu semblante está baixo. E Neemias nunca se apresentou triste diante do rei. E Neemias diz para o rei: eu estou triste porque o meu povo está desprezado, meu povo está em aflição, a minha cidade, os muros estão todos queimados e destruídos. E naquele momento então, Neemias diz para o rei: se o senhor me autorizar, eu posso ir até lá, eu posso reconstruir. E o rei então aceitou a proposta de Neemias. Claro que Deus estava agindo na vida do rei. E o rei autorizou Neemias ir para Jerusalém. E o rei mandou com Neemias seus soldados, uma tropa para auxiliar. E o rei autorizou que Neemias usasse toda a madeira que ele precisasse, todos os recursos que ele precisasse para a reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. E Neemias entendeu que a mão de Deus estava com ele. E Neemias clama a Deus. E quando ele chega lá em Jerusalém, ele então começa a andar pela cidade. Ele vê todos os estragos, a tristeza, a aflição do povo, o estado deplorável que estava os muros e a cidade. E ele então chama o povo e convoca o povo para a grande missão. Meus irmãos, a maior alegria é o fato de podermos obedecer o chamado de Deus com toda a alegria do coração, porque a obra de Deus não se faz forçado, não se faz por obrigação, mas a obra de Deus se faz com alegria. Neemias foi com alegria, sabendo que Deus estava com ele, sabendo que a mão do Senhor estava com ele. Como diz o apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, verso 24, ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da graça de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre a alegria com que ele se coloca à disposição de Deus para cumprir o ministério que recebeu do Senhor. A nossa alegria consiste em fazer e obedecer o chamado de Deus. Quando nós nos dispomos a obedecer e a cumprir o chamado de Deus, só assim nós seremos pessoas verdadeiramente alegres e felizes e fortes, porque a alegria do Senhor é a nossa força.